Semana passada falamos de sonhos. Hoje continuaremos no mesmo tema, falaremos também de sonhos. E o nosso texto de hoje diz o seguinte: passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. E eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas, e pastavam no meio dos juncos. Após elas subiam do rio outras 7 vacas de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas de aparência feia e magras engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então Faraó acordou. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou. Tinha sido um sonho. De manhã, ao despertar muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Contou-lhes os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar a interpretação. Então o copeiro-chefe disse a Faraó: hoje me lembro das minhas ofensas. Quando Faraó ficou irado contra os seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele nos deu a interpretação, a cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é fiel. Obrigado porque sabemos que a Tua palavra, ela é viva, ela muda, ela transforma os nossos corações, as nossas mentes. E por isso estamos aqui, diante da Tua palavra, para que o Senhor transforme as nossas mentes, os nossos corações essa manhã. Nos ajuda nesses instantes. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se existe uma protagonista ao longo dos sermões que nós temos trabalhado em Gênesis, ao longo de toda a história que tem sido narrada, como nós falamos no sermão passado, como Deus tem conduzido a história de José de um ponto a outro, se existe uma protagonista, é a providência de Deus. Nós temos falado repetidamente da providência de Deus, da mão invisível de Deus que vai conduzindo todas as coisas, seja na exaltação, seja na humilhação. A providência é a única que sempre está presente. E como a doutrina da providência é consoladora, como a doutrina da providência é maravilhosa. Ela nos faz andar nesse mundo com a certeza de que tudo está exatamente no lugar que deveria estar. Ela nos faz caminhar de uma forma que sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, que tudo está no seu devido lugar, tudo acontece exatamente como deveria. Não por causa de algo chamado destino, não por causa de uma obra do acaso. Não dá para ler a história de José e simplesmente dizer: puxa, que sorte, ou puxa, que azar. Olha, mas como isso foi acontecer? Não dá para ler a história de José e não ver a providência de Deus. É sempre
um homem que foi encontrado, alguém que ouviu alguma coisa e foi contar. Mesmo aqueles momentos onde nós temos uma fofoca, algo que talvez seja um comportamento reprovável, ainda assim vemos a providência. Podemos definir a providência como a forma pela qual Deus Todo-Poderoso não criou as coisas e as abandonou à sua própria vontade, aos seus próprios desejos. Mas podemos dizer que a doutrina da providência é como o Criador sustenta a sua criação em suas mãos. Não segundo a vontade da criação, mas segundo a sua própria vontade. E nós talvez não possamos entender completamente as obras da providência de Deus em todo instante, mas sabemos que o Deus da providência é um Deus bondoso. Ao contrário do que muitos podem imaginar, a providência não é um joguinho de Deus. Não é simplesmente Deus movendo conforme, aleatoriamente, sem nenhum critério, as peças de um tabuleiro de xadrez, segundo a sua vontade, que não tem nenhum critério. E nós simplesmente somos peões em um tabuleiro, que somos apenas movimentados segundo a vontade desse Deus, sem saber o que vai acontecer. A providência nos mostra exatamente o oposto. Não existem jogos para Deus. Deus não é movido por adivinhações. A providência não é movida por sonhos. A providência é movida unicamente pela vontade de Deus. E nós podemos confiar na providência porque cremos em um Deus que não só apenas é todo poderoso, mas também é todo bondoso, e isso é maravilhoso. Seria diferente se a gente cresce na providência de um Deus que é todo poderoso, mas não é assim tão bondoso. Ou ele é, na maioria das vezes, bondoso. Então, quando você coloca na balança, ainda está bom. Ele é 70% bondoso. Mas ele é todo poderoso e 70% bondoso. Não dá para confiar. O que nós confiamos, e por isso caminhamos nesse mundo com confiança, porque sabemos que além dele ser todo poderoso, ele é todo bondoso. Temos visto ao longo dos últimos sermões que Deus estava com José. O tempo todo Deus estava com José. Tudo que José fazia prosperava, seja na casa de Potifar, seja no período de exaltação, José frutificava, seja na cisterna, no buraco, na prisão, José frutificava, porque o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia prosperava. E a gente pode ser tentado a olhar para essa descrição da providência, e de José prosperando aonde estiver, e dizer para Deus: olha Deus, eu quero prosperar. Eu quero também prosperar assim como José. Exatamente como José, mas sem a parte ruim. Eu quero só a parte de prosperar. Eu quero só a parte boa. Eu quero só a parte de frutificar. O problema é que não dá. E por isso a doutrina da providência, por mais que seja consoladora, por mais que seja maravilhosa, ela também é muito difícil. Quando nós consideramos a doutrina da providência da nossa perspectiva, talvez ela seja fácil de entender, talvez ela seja fácil de compreender em termos conceituais, mas como é difícil viver debaixo da providência de Deus. Como é difícil para a gente não saber exatamente todas as coisas. Como é difícil para a gente simplesmente sermos conduzidos porque nós queremos controle. Nós queremos o poder. Nós queremos decidir. Nós queremos saber, afinal, a minha opinião tem que fazer diferença. Mas quando existe uma mão invisível de um Deus todo-poderoso conduzindo todas as coisas, é muito difícil. Por isso, em muitos momentos, por mais que ela seja consoladora, ela também é estranha, é esquisita.
Podemos louvar a Deus por sua providência quando estamos no período de exaltação, quando tudo parece perfeito. E quando tudo parece perfeito, parece que os astros se alinham. Sabe, parece que aquele evento cósmico, tudo está se alinhando, está tudo perfeito. Eu acordo, já tem flores sendo jogadas em mim, que maravilha! Obrigado, Senhor, pela providência. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido bom comigo. E aí a gente começa, sabe, até a orar. De repente a gente até ora. De repente dá uma vontade repentina, assustadora de ler a Bíblia. E de repente você acaba fazendo isso até todo dia. Não é surpreendente? De repente Deus está sendo tão bom, mas tão bom, que você até considera se engajar na igreja. E olha só, a providência é tão maravilhosa que você não só se engaja na igreja, mas você quer conversar com as pessoas da sua igreja. Você quer conhecer os membros. Você não quer ser mais um na igreja, você não quer só entrar e sair. Você não quer só entrar, sentar, escutar um sermão e ir para casa para começar a sua segunda-feira. Olha que maravilha da providência. E aí nós louvamos ao Senhor. Senhor, obrigado pela tua providência. Meu irmão, se a sua vida tem sido assim, eu quero que você ore por mim no final, tá? No final você ora por mim. Porque o grande desafio é que, assim como a vida de José, a nossa vida também é feita em ciclos. Às vezes nós estaremos em um momento de exaltação, e glória a Deus por isso. Conseguimos entender isso, mas a luta de todo cristão é entender por que eu preciso sofrer. A luta do cristão é entender por que eu preciso passar através das mãos de um Deus bondoso por dores nesse mundo. Por que eu preciso sofrer se Ele é todo bondoso e poderoso? Por que eu preciso sofrer? E é lá nesse período, lá na humilhação, na dor, no sofrimento, onde a fé é provada, que fica mais difícil dizer: Senhor, obrigado pela tua providência. Como é difícil, Senhor, obrigado por essa doença. Senhor, obrigado pela velhice. Obrigado, Senhor, porque a morte está se aproximando. Como é difícil dizer: Senhor, obrigado porque meu filho está doente. Não conseguimos fazer isso, porque não nos é natural. É esquisito, é estranho, a gente não reconhece essas coisas como sendo obra da providência de Deus. Por que eu preciso sofrer? Como isso pode fazer sentido? Como eu posso, diante do sofrimento, da dor, da humilhação, diante de um aparente, tantas vezes, silêncio de Deus, dizer: Senhor, Tu és o Deus de toda a providência? Nós não responderemos todas essas perguntas hoje. Algumas delas serão respondidas nos próximos sermões. Mas hoje nós daremos o primeiro passo. Faremos o primeiro movimento, entendendo como, dentro da história de José, essa providência estranha é a mais gloriosa, é a mais graciosa, é onde mais aprendemos, é onde mais crescemos. Sabe quando a gente falou daquela poda? Sabe quando a gente falou daqueles galhos, daquelas coisas que precisam ser cortados, senão vai dar problema? Sabe? É aqui que isso acontece. É aqui que esses galhos vão sendo podados. Por isso, tantas vezes, é exatamente na dor e no sofrimento que nós mais deveríamos glorificar a providência de Deus. Isso nós vamos ver ao longo dos próximos textos. Daremos o nosso primeiro passo hoje, dividindo o nosso texto em 3 partes. Primeira parte, os versículos 1 a 7, onde nós temos os sonhos. Então, primeiro ponto, versículos 1 a 7, os sonhos. Segundo ponto, versículo 8, a perturbação. Então, temos
Primeiro ponto, os sonhos, versículos 1 a 7. Segundo ponto, a perturbação, versículo 8. E versículos 9 a 13, o nosso terceiro ponto, que é a lembrança. Então, os sonhos, a perturbação e a lembrança. Observem como o texto começa. Passados 2 anos completos. Passado 2 anos completos de quê? Exatamente dos eventos que ocorreram no nosso último texto, no último sermão. O que ocorreu no último sermão? Exatamente o que nós vimos no relato no texto. Quando José interpreta os sonhos do padeiro e do copeiro, ele interpreta aqueles sonhos exatamente acontecem, o copeiro é restituído, o padeiro tem ali, ele é enforcado, é condenado. E tudo acontece exatamente. José diz ao copeiro: olha, quando você for restituído, lembre-se de mim. Lembre-se de mim quando você for restituído a Faraó, a corte de Faraó. Lembra-se de mim que eu te dei a interpretação, tirei a perturbação que estava no seu coração. E dessa frase se passaram 2 anos completos. 2 anos completos que parece que ninguém lembra de José. 2 anos completos que parece que José foi esquecido, ainda que saibamos que Deus estava com José. Parece que Deus tantas vezes atrasa, parece que Ele demora. Afinal de contas, Ele não poderia fazer com que o copeiro, assim que fosse restituído, lembrasse de José exatamente naquele momento, e José saísse da prisão. Aqui é onde a gente começa a lutar com a providência. Nós queremos as coisas rápidas, e não só rápidas, nós queremos as coisas do nosso jeito. É aqui que nós corremos o risco de passar por uma frieza no nosso coração, porque cremos que as coisas devem acontecer como eu acho que devem acontecer. Nós queremos as coisas do nosso jeito. Nós queremos decidir, queremos opinar, queremos votar, queremos negociar, queremos ter lugar de fala. Mas se passaram 2 anos completos e José continua na prisão. É isso que acontece tantas vezes. É isso que acontece tantas vezes na nossa vida. Às vezes nós estamos em um buraco que parece tão fundo, tão fundo, tão fundo que não tem mais jeito. Parece que esse buraco é tão fundo que ninguém escuta mais a nossa voz. Parece que não dá mais para recuperar, não dá mais para retornar. Mas se existe algo que a providência nos ensina, é que nenhuma escuridão é suficiente para nos afastar de Deus. José está lá, está preso, e o que José está fazendo? Frutificando. O que José está fazendo? Sendo íntegro. O que José está fazendo? Trabalhando, sendo fiel. E o que ele recebe? Esquecimento. E a pergunta é: será que Deus esqueceu de ser bondoso para com José? Será que Deus não sabe mais como ser bom? Será que Ele cansou de ser tão bonzinho e agora Ele vai pôr uma pimentinha na humanidade? Vai fazer algumas obras ali que não tem bondade? De repente Ele esquece como ser bom. O texto continua. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. E eis que estava em pé junto ao rio Nilo. O faraó teve um sonho. Aqui, não imaginem que é o sonho como o sonho que você tem toda noite. Né? A interpretação aqui de um sonho de Faraó, um sonho régio ali em Faraó, não é como aqueles sonhos, né, que a gente deita ali, de repente tem um sonho estranho que a gente está comendo um negócio muito gostoso, ou que a gente está em um lugar que a gente gostaria de ir, né, ou aqueles sonhos mesmo esquisitos. Não é como esse sonho. Entendam que o sonho aqui é interpretado nessa cultura
como uma ligação de Faraó com os deuses. O sonho aqui, ele é interpretado não de uma forma banal, mas ele é interpretado como uma revelação, algo que está sendo dito pelos deuses a Faraó e que precisa ser entendido para que a mensagem dos deuses seja transmitida ao povo. Isso acontecia não só nesse caso, mas em vários casos com Faraó. Os sonhos eram lidos, eram entendidos como mensagens dos deuses. Faraó estava em pé, junto ao rio Nilo, o rio que naquela cultura é entendida como a fonte da vida. E aqui vem um sonho bem bonitinho, bem fofinho, né? As vacas subiam, né, do rio, 7 vacas de boa aparência, gordas e pastavam. Até aqui o sonho está maravilhoso. Olha que sonho bom o Senhor está me dando. 7 vacas gordas subiam e pastavam. Após elas, subiam do rio outras 7 vacas, de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas de aparência feia e magras engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Ou seja, o sonho aqui já não é mais tão bonitinho, já não é mais tão ordenado, ou seja, existem vacas gordas que surgem, vacas magras que surgem, e essas vacas magras devoram, com um comportamento ali canibal, devoram aquelas vacas gordas. E ele tem um outro sonho, onde 7 espigas bonitas, gordas, boas para a colheita, surgem do lado delas, 7 espigas queimadas, que depois também devoram essas outras espigas. É óbvio que os sonhos retornarão, como a gente sabe, ao cenário. Nós não vamos trabalhar os sonhos, porque José mesmo é aquele que um pouco à frente interpretará os sonhos. O que eu quero que você entenda é que os sonhos que Faraó estava tendo não eram sonhos comuns, não eram sonhos como nós entendemos os sonhos em nossa cultura, e eram sonhos que não eram bonitinhos, não eram fofinhos. Ele não está perturbado, como a gente vai ver no nosso segundo ponto, à toa. Ele não está simplesmente comovido de alguma forma, porque ele não entendeu o que o Senhor disse. O sonho, ele é canibal, ele é um sonho violento, a cena é uma cena violenta. E entendendo os sonhos como revelação dos deuses, Faraó então está perturbado. A perturbação aqui é como a perturbação do padeiro e do copeiro, aquela perturbação que tira a paz, que muda a pessoa, que tira a tranquilidade, que abala o coração. E esse é o nosso segundo ponto, o versículo 8. Diz o seguinte: ele acordou, de manhã, ao despertar, muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, contou-lhes os seus sonhos, mas não havia quem pudesse dar a interpretação. Ou seja, ele está perturbado, aqueles sonhos simplesmente tiram a tranquilidade de Faraó. Ele não consegue entender, o sonho é um sonho violento. Ele entende que os deuses estão mandando uma mensagem para ele. Ele manda chamar os sábios, os magos, todos aqueles que estão envolvidos com o conhecimento dentro do Egito. E ninguém consegue dizer aquilo que significam sonhos. Ninguém consegue dizer, ninguém consegue interpretar. E aqui a gente consegue ver a providência. Se a gente lembrar do último texto, se a gente lembrar da última exposição, nós vamos lembrar que José disse: os sonhos pertencem a Deus.
Os sonhos não pertencem aos sábios, a providência não pertence aos pastores, a providência não pertence aos sábios, a providência não pertence a quem lê mais, a providência pertence a Deus. Não somos nós que conduzimos a história, não somos nós que dizemos o que é amor, o que significa simplesmente bondade, não somos nós que definimos os critérios, porque a providência não está em nossas mãos, ela não é a nossa obra, ela não é obra dos pastores, ela não é obra de um presbitério, ela não é obra de uma igreja fiel, ela não é obra de uma membresia numerosa, ela é obra de Deus. A igreja fiel é a igreja que se encontra consciente de que a providência de Deus é quem sustenta todas as coisas. Não é um estilo musical, não é um estilo de sermão. A providência não está nas mãos de ninguém, só de Deus. É Ele que não só cria todas as coisas, como sustenta todas as coisas. Não só Ele colocou essa igreja aqui, esses pastores, esses membros aqui, como é Ele que sustenta todas as coisas. Os sonhos, a providência, o cuidado só pertencem a Deus. E Deus usa não só a igreja, não só os crentes fiéis, mas também aqueles que não são fiéis e aqueles que sequer professam a Cristo como o Senhor das suas vidas. Dá para imaginar isso? Às vezes a gente faz tanta acepção de pessoas, às vezes a gente quer dividir tanto, às vezes a gente quer traçar uma linha tão forte, mas tão forte entre a igreja e o mundo, que é impossível que o mundo veja a igreja. Mas Deus está usando José, e Deus também está usando Faraó. Deus está usando a ignorância dos sábios, a ignorância daqueles mestres do Egito, que não conseguem a interpretação para guiar as suas decisões, a sua vontade. Deus está usando crentes ímpios para a sua vontade, a providência está em todo lugar. Ou seja, não só a igreja é sustentada pela providência de Deus, mas o seu trabalho também é, a sua família também é. Não só Deus te colocou nessa igreja, mas Deus te colocou no seu trabalho. Por mais que você esteja infeliz lá, por mais que você bata o cartão, bater o cartão é uma coisa meio antiga, mas eu fazia até recentemente. Por mais que você bata o cartão e se pergunte todos os dias, o que eu estou fazendo aqui? É ali que Deus te colocou. E é ali que você tem que frutificar. É ali que você vai ser trabalhado. A providência não está só na igreja. A providência não está traçada por linhas dentro da membresia de uma igreja. Mas toda a criação é regida pela providência e pela mão de Deus. A ação de Deus no mundo nunca tem descanso, nunca para, é sempre constante. Os nossos olhos podem não ver, nós talvez não entendamos, como na maioria das vezes acontece, mas ela não para. Isso nos leva ao nosso terceiro ponto. Os versículos 9 a 13. E o versículo 9 é especialmente importante na nossa exposição. Então o copeiro-chefe disse a Faraó: hoje me lembro das minhas ofensas. Hoje me lembro das minhas ofensas. Hoje reconheço os meus erros. Hoje reconheço as minhas faltas. Hoje reconheço onde falhei.
Hoje percebo aonde não fui fiel. Você já parou para pensar que você, crente fiel, que tem vindo à igreja todo domingo, tem se envolvido, feito discipulado, lê livros, Deus usa essas coisas para a sua providência, mas Deus também usa os seus erros. Você consegue olhar para os seus erros, as suas faltas, as suas falhas e entender como eles apontam para a necessidade de Deus, como eles apontam para a nossa incapacidade de ter as respostas pela nossa própria mão, de conduzir a nossa história. Deus usa também os nossos erros, e com isso eu não estou querendo dizer que agora você cometa muito mais erros, para que Deus possa usar muito mais seus erros para trabalhar você. Eu não estou dizendo para você olhar para os erros, mas você olhar para Deus. Quando nós somos legalistas, ao ponto de olhar para os erros apenas como falhas nossas, esses erros nos consomem, esses erros nos tiram a nossa paz de uma forma que nós não conseguimos mais olhar para Deus, porque tudo que está entre nós e Deus é o nosso erro, é a nossa falha. Mas quando nós enxergamos, inclusive, os nossos erros, as nossas faltas, em nosso arrependimento, em nosso clamor por perdão, como uma ferramenta da providência de Deus, nós não mais olhamos para os erros, mas os erros, tantas vezes, são eles que nos fazem olhar para Deus. Portanto, meu irmão, se você errou, se você falhou, se você pecou, se arrependa, mas não deixe que os seus erros, que o seu pecado consumam você, ao ponto de você não entender que o Evangelho é perdão para os nossos pecados. Não sejam consumidos por suas falhas, de tal forma que não mais vocês possam ver Deus de toda a providência, que escuta o nosso clamor, perdoa os nossos pecados. Deus usa os nossos erros para que pela sua providência, através dos erros, nós possamos nos aproximar dele, para que a sua vontade seja cumprida. O texto continua no versículo 10. Hoje me lembro das minhas ofensas, quando o faraó ficou irado com seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda. A mim e ao padeiro-chefe tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele nos deu a interpretação, a cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. O copeiro relata mais uma vez o que aconteceu ali na prisão. Ele diz: olha, hoje eu me lembro daquele que disse: olha, quando você estiver com o faraó, lembre-se de mim. Hoje eu me lembro da minha aflição. Hoje eu consigo confessar o meu erro. E o testemunho dele no versículo 13 é de que tudo que foi dito ali aconteceu. E percebo que o testemunho que o copeiro dá de José
não é sobre José, mas é sobre a providência de Deus, porque José já havia dito, os sonhos pertencem a Deus, e é Ele quem dará a interpretação. Portanto, ele está dizendo, olha, nós tivemos um sonho, e esse jovem hebreu interpretou os 2 sonhos, cada um com seu significado, e tudo deu certo, porque Deus estava com José, Deus continua com José, ainda que 2 anos tenham se passado naquela prisão, ainda que pareça que Deus se esqueceu de ser bondoso, Deus está com José. Se você está aqui nessa manhã, talvez você esteja exatamente nesse momento da sua vida, onde parece que Deus esqueceu de ser bondoso, onde parece que Deus esqueceu o que é bondade, onde talvez você esteja pensando, eu acho que Deus esqueceu de mim, porque tudo que eu experimento é dor, sofrimento, eu não consigo sair da cisterna, quando eu saio de uma vem outra ainda pior. Não basta ser vendido pelos irmãos, ser vendido ao Egito, não basta no período de exaltação aquela mulher ter caluniado, e eu ser lançado mais uma vez na prisão eu tenho interpretado sonhos, e agora aquele que foi restituído esqueceu de mim. Não basta todas essas coisas. Por que eu tenho que sofrer tanto? Lembre-se que esse testemunho nos mostra que a providência, ela faz exatamente o que ela tem que fazer. A vontade de Deus é cumprida exatamente como deve ser cumprida. Eu sei que muitas vezes isso vai doer. Eu sei que muitas vezes você vai estar em dúvida em meio ao sofrimento. Eu sei que muitas vezes você vai estar como talvez você esteja hoje, sentindo que Deus te abandonou. Mas a providência é exatamente o que nos mostra que Deus nunca nos abandonou. E não só Ele nunca nos abandonou, como Ele nunca se atrasou um segundo. A sua providência nunca esteve 1/1000 de segundo fora do lugar. A sua ação nunca atrasou por um só momento. Lembram-se quando Jesus, caminhando para ressuscitar a filha de Jairo, simplesmente uma mulher com fluxo toca em Jesus, e aquilo talvez pareça um atraso, parece que Jesus ali foi detido, mas a providência de Deus nunca esteve 1 segundo fora do lugar. Não só Ele não esqueceu, como tudo acontece exatamente como tem que acontecer. Na exaltação, na humilhação, tudo está no seu devido tempo, no seu devido lugar. Percebam que em tudo isso que nós falamos aqui, nós sabemos o que está acontecendo. Nós sabemos que José está preso, mas nós sabemos também que Faraó está tendo sonhos. E nós sabemos que o copeiro já falou para Faraó de José, mas José não sabe de nada. José continua lá, aparentemente no escuro, enquanto outras coisas estão acontecendo, outras coisas estão sendo feitas. José não sabe de nada, ele continua no escuro, ele não presencia nada disso. Bem que poderia aparecer mais um daqueles, alguém ouviu e foi falar para José. Não tem ninguém aqui que ouviu e foi falar para José. É fácil lidar com a providência quando tudo parece que vai bem, segundo aquilo que eu imagino que deve ser. Mas é tão difícil lidar com a providência quando Deus diz coisas: pega o teu filho, o teu único filho, e prepara ele para imolar. É maravilhoso lidar com a providência quando os nossos filhos estão crescendo saudáveis e tudo está perfeito.
Mas é difícil entender a providência de um Deus que diz: pega o teu filho, teu único filho, e prepara-o para sacrificar. Como também é difícil entender a providência de um Deus que manda o seu único filho para que, pregado numa cruz, tendo a sua carne rasgada, seu sangue derramado, pudesse redimir um povo para Ele. Como entender essa providência? E o maior obstáculo para compreender a providência não é Deus. Não é porque os atos da providência são obscuros. Não é porque a obra da providência tantas vezes é estranha. Esses não são os maiores obstáculos para entender a providência. O maior obstáculo para entender a providência é você que acha que os atos de Deus são como os nossos atos, mesquinhos, movidos por desejos de poder e de ganância. Por isso nós não conseguimos entender, porque achamos que os atos de Deus são exatamente como os nossos atos. Vivemos no mundo dizendo que Deus é bom, que Deus está no controle, mas não cremos na sua providência. No fundo não acreditamos nisso. No fundo não gostaríamos que fosse assim. Tantas vezes nós vivemos nesse mundo, enquanto entendemos que a providência é como uma historinha para cristãos com medo do escuro, sabe? Quando você conta uma historinha bonitinha para alguém que está com medo de dormir no escuro, a gente imagina que a providência é isso. É simplesmente um conto para cristãos não ficarem com medo do mundo. E por isso a gente repete: Deus está no controle. Providência não é isso. A providência é real. Nós sabemos disso. Nós temos provado da providência todos os dias. Você acha que você está aqui nessa manhã à toa? Você acha que você chegou aqui por sua própria vontade? Você acha que você está ouvindo um sermão, cantando com pessoas que em outros lugares você jamais estaria do lado, porque você acordou com vontade de fazer isso? Você só está aqui por obra da providência, porque Deus tem conduzido a sua história. É claro que nós passaremos por dificuldades. É claro que a gente vai experimentar períodos de exaltação, períodos de humilhação. É óbvio que a vida cristã tem dificuldades. É óbvio que a vida cristã é repleta de sofrimentos. É claro que em muitos momentos você vai duvidar da sua fé. Você vai duvidar da providência. Mas isso diz muito mais a respeito de você do que a respeito de Deus e da providência de Deus. Porque aqueles que se reúnem domingo após domingo, olhando para uma cruz ensanguentada, aqueles que se reúnem domingo após domingo, olhando para um madeiro miserável, onde o Rei do Universo um dia foi pregado, não podem viver como se a providência fosse uma historinha para cristãos com medo do escuro. Quantas coisas Deus está fazendo exatamente agora. Quantas coisas a providência de Deus está fazendo exatamente agora. E você sequer sabe. E você sequer imagina. Quantas coisas a providência está fazendo exatamente nesse momento. E você simplesmente ignora. E você achando que Deus está quieto, calado, distante, enquanto tantas coisas estão acontecendo. Mas a pergunta que conclui o nosso sermão dessa manhã é: o que fazer? O que fazer? O que fazer quando Deus parece que está tão distante que eu não consigo vê-lo?
O que fazer quando parece que a cisterna é tão funda que não tem mais volta? Quando parece que Deus esqueceu? Mantenha a sua integridade. Seja íntegro. Frutifique. Aonde Deus te colocar, dê frutos. Se for na exaltação, dê frutos, frutifique, glorifique a Deus. Se for na humilhação, ali onde o Senhor te colocou, frutifique, seja íntegro, porque sabemos que no último caso não servimos a ninguém, mas apenas a Deus. Aonde estivermos, a nossa vida se passa diante de Deus. Aonde estivermos, a providência nunca está ausente. Aonde estivermos, Deus nunca está distante. Deus sempre está cuidando dos seus. A providência é o que nos mostra que Deus não nos abandonou, que existe um caminho para nos encontrarmos com Deus, mas não sem sofrimento, não sem dor. Se você veio aqui essa manhã atrás de um cristianismo sem dor, um cristianismo sem humilhação, não é Cristo que você quer. Se esse é o seu desejo, talvez esse não seja o lugar para você, porque esse não é o Cristo das Escrituras. O que a palavra nos mostra é que o nosso Senhor, o nosso Deus, o Rei, o Criador de todas as coisas, aquele pelo qual nós estamos reunidos aqui nessa manhã diante dele, foi aquele que sofreu, foi aquele que padeceu, foi aquele que foi humilhado, e todas as vezes que nós desejamos outra coisa, nos distanciamos dele. Mas todas as vezes que não qualquer sofrimento, mas experimentamos sofrimentos pelas mãos de Deus, todas as vezes que somos podados, todas as vezes que em períodos difíceis mantemos a nossa integridade e frutificamos, todas as vezes que damos frutos em meio à dor, em meio a um aparente esquecimento, nos parecemos mais com Cristo. O maior fruto que Cristo nos dá é exatamente quando Ele diz: está consumado. É quando diz pregado, Cristo pregado no madeiro, diz: Senhor, por que me abandonaste? Senhor, por que estás distante de mim? Senhor, porque eu preciso sofrer. É ali, no está consumado, que nós temos vida. Como podemos olhar para essas coisas e desejar um cristianismo sem sofrimento? Olhem para Cristo. Se você está em um período de alegrias, onde tudo vai bem, amém, meu irmão, eu vou me alegrar com você. Mas se você está em um período de humilhação, saiba que é na humilhação onde mais encontramos graça. É na humilhação onde mais encontramos misericórdia. É na humilhação onde mais somos trabalhados. E é por isso, não pela dor em si, mas porque por ela podemos nos parecer mais com Cristo, que podemos dizer, em meio ao sofrimento, em meio à dor: Senhor, obrigado pela tua providência. Se você está passando por um período de humilhação, de dor, onde talvez as coisas estejam tão complicadas, saiba que nenhum lugar é tão distante que o Senhor não possa ouvir nossa voz. O Senhor é aquele que escuta o nosso clamor, e o Senhor é aquele que jamais se esqueceu de ser bondoso, jamais esqueceu o que é bondade. Ele jamais confunde a bondade, mas a sua bondade é aquilo que permanece. Vamos orar. Te louvamos, Senhor. Te louvamos porque o Senhor não nos deixa segundo as nossas próprias vontades. O Senhor não nos deixa no curso dos nossos próprios desejos.
mas é a tua providência que dá não a bondade que nós queremos, mas a tua bondade. Não aquilo que nós imaginamos que é bom, mas aquilo que é bom de fato. Ainda que em muitos momentos aquilo que é bom de fato possa nos parecer estranho, possa nos parecer esquisito, possa parecer que o Senhor se esqueceu de como ser bondoso ou do que é bondade. Ainda assim te louvamos, porque é a tua bondade que nós precisamos. Não nos deixa, Senhor, não nos deixa tão ensimesmados a ponto de imaginar que a nossa bondade é maior do que a tua, de imaginar que a nossa graça é maior do que a tua, de imaginar que uma providência comandada por nós seria maior, ou melhor, ou mais bondosa do que a tua providência. Nos livra, Pai, de um coração que pense essas coisas, e nos dá um coração que veja a tua providência na cruz, nos dá um coração que veja a tua providência no sangue do Cordeiro, nos dá um coração que veja a providência nos sofrimentos, que veja a providência na carne partida, que veja a providência cada vez que somos podados e nos parecemos mais com Cristo. É isso que te pedimos, não a bondade que nós queremos, mas a tua bondade, em nome do Senhor Jesus. Amém.